O ônus da prova pode ser invertido em casos de direito do consumidor. Mas você sabe o que isso significa? Bom, na justiça, quando você acusa alguém, você é que tem que provar que a pessoa é culpada e não a pessoa provar que ela é inocente. Mas nos casos envolvendo direito trabalhista e direito do consumidor, isso pode ser invertido em certos casos. Um dos direitos básicos do consumidor é a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. Algumas pessoas que conhecem essa regra acreditam que a inversão do ônus da prova ocorre de maneira automática. Hoje eu trago um caso concreto para que você entenda que não é bem assim e tome cuidado. Trata-se de um idoso lá da cidade de Indaiatuba, aqui em São Paulo. Ele comprou um par de dentaduras por R$ 1.500, mas alega no processo que as dentaduras estavam com defeito e pede o reembolso do valor pago. A empresa alegou que pediu ao idoso que apresentasse algum laudo técnico apontando tais falhas, mas que esse laudo nunca veio. Daí, na hora de provar as tais falhas, seja com depoimentos, seja com documentos, esse idoso apresentou tão somente 3 orçamentos de pares de dentadura novos, nada mais. E aqui eu já abro aspas para a sentença de primeira instância. Em momento algum, o autor trouxe qualquer prova, seja testemunhal ou documental, no sentido de que as próteses ou os serviços anteriormente prestados pelo réu teriam sido, em qualquer extensão, defeituosos, razão porque é impossível, neste momento, e com base naquilo que o autor trouxe aos autos, chegar a qualquer conclusão nesse sentido. Com efeito, os simples orçamentos relatando os custos atinentes ao serviço são insuficientes para levar à conclusão de que este havia sido em qualquer extensão defeituoso, e isso era algo que o autor poderia ter provado até mesmo de forma simples nesses autos, seja com testemunhas, seja com manifestação técnica de outro profissional, atestando a necessidade de refazimento do serviço em razão de falha apontada pelo autor. E aí você me pergunta sobre inversão do ônus da prova. Olha o que o juiz diz sobre isso. Há que se ressaltar que, apesar do Código de Defesa do Consumidor permitir a inversão do ônus da prova, exige-se, para tanto, arcabouço documental mínimo que permita inferir que há, ao menos, verossimilhança nas alegações do autor, o que, reforço, não ocorreu no caso desses autos e, embora o autor seja de fato pessoa idosa e aparentemente hipossuficiente jurídica e economicamente, as provas dos fatos que alegou eram básicas e de fácil obtenção, encontrando-se exclusivamente sob sua tutela, de maneira, portanto, que não havia como utilizar a eventual possibilidade de inversão como fundamento para afastar a improcedência da pretensão autoral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que não basta o tema ser direito do consumidor para que haja inversão do ônus da prova. É preciso que fique claro que o consumidor não tem condições de provar, seja condições técnicas ou financeiras, e também que haja algum indício mínimo de veracidade nas alegações. Quanto à hipossuficiência, a jurista Cláudia Lima Marques ensina que existem 3 tipos. A técnica, que é quando o consumidor não tem conhecimento quanto às características do bem ou sua necessidade. A jurídica ou científica, que é quando o consumidor não possui conhecimentos jurídicos ou da área específica necessária para provar suas alegações. E a fática ou socioeconômica, que é quando a empresa, por seu poder econômico superior, possui maiores condições de prova. O consumidor é a pessoa hipossuficiente na situação, é a pessoa vulnerável no polo. Então, o consumidor ele tem a visualização
do que ele sabe que almeja com aquele produto, ele espera um resultado útil daquilo que está comprando, daquele serviço que está contratando. Então ele enxerga muito a finalidade. Ele é uma pessoa média, ele é uma pessoa leiga, ele não tem a questão técnica de avaliar se aquele produto, se aquele serviço evidencia claramente um vício, né? Um defeito. Então, os defeitos, se há defeitos, esse consumidor ele só vai conseguir de fato atestar no dia a dia, utilizando aquele produto, utilizando daquele serviço, ele só vai conseguir atestar com isso. Por isso que, tecnicamente, o consumidor não consegue identificar de pronto se está de forma correta o serviço ou o produto. Como você pode imaginar, o processo foi julgado improcedente, ou seja, o idoso perdeu. A advogada Raquel Soares explica que, por precaução, é bom pedir um contrato ou documento descrevendo a natureza do produto ou serviço para compras maiores. Mas ela lembra que a inversão do ônus da prova, apesar de ser um dos benefícios para o consumidor, não é o único e existem outros meios de se provar as alegações. Porque você pode pedir o depoimento pessoal da parte para que ela confesse ou não o que aconteceu. Você pode apresentar testemunhas a respeito do que você vivenciou, da testemunha que viu sua prótese quebrar, ou que não deu certo na sua arcada dentária, porque a testemunha também é um meio de prova. Você pode e deve, principalmente, consultar a perícia daquele material, porque a perícia realmente é quem vai determinar se aquele produto, aquele material foi defeituoso ou não. Mas se for caso para perícia, o consumidor pode perder em agilidade. Isso porque os casos que envolvem direito do consumidor, por causa do seu baixo valor, costumam ser julgados pelo juizado especial, que tem um procedimento mais rápido. O problema não se admite perícia no juizado especial. Então o consumidor que precisar dela terá que abrir um processo na justiça comum.